Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer, vive dos seus próprios sonhos. Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tem um botãozinho aqui embaixo no vídeo, se inscrevam, é muito importante para a gente seguir mantendo o nosso crescimento. Já estamos na 3ª temporada de Mentes em Ação e quem sabe vamos para a 4ª, 5ª, 6ª e nunca mais terminar esse projeto que nos dá muita vontade de crescer, de viver e de continuar fazendo e inspirando pessoas por aí. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores, @eagora_nutrinha, a Nutri que te ensina a maneira mais eficiente do teu jeito, do teu estereótipo para emagrecimentos. @Create 2Cs e 2Ts, um escritório de relações públicas que faz planejamento estratégico, tráfego pago, tudo que vocês precisam para organizar a rede social de vocês e se divulgarem melhor ainda, mas também em parceria com @Estúdios Combo. Teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, aonde vocês quiserem, todo o material audiovisual, tudo que vocês precisarem, o Estúdios Combo vai atendê-los da melhor maneira possível, entregando um material de qualidade para vocês se divulgarem nas suas plataformas, nas suas redes, onde vocês entenderem melhor, da melhor maneira possível. Cara, eu tô recebendo hoje no Mentes em Ação, talvez o jogador de futebol mais famoso que já passou por aqui, ex-jogador, hoje, né? Mas eu vou contar daqui a pouco a história do nome que eu apelidei ele há muitos e muitos anos atrás. Por enquanto, vamos conhecer Denis Alves. Seja muito bem-vindo ao Mentes em Ação. Muito obrigado, gratidão pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui, a gente se encontrar depois de uma longa data que foi bem marcante para mim. Então, faço questão de dividir minha história e contar aqui e ajudar a levar para pessoas que se identificam comigo. Cara, toda pinta de jogador, né? Toda pinta de jogador. O brinquinho. Brinquinho. Pô, ousado. Quem jogou sabe, né? Quem jogou sabe. Tem um acessório, né? Mas assim, cara, Denis, um prazer te ter aqui. Mentes em Ação é um espaço para inspirar outras pessoas, né? A gente criou isso aqui através das histórias dos nossos convidados, outras pessoas assistirem e falarem assim, pô, o Denis chegou onde chegou, perfeito, tá onde tá, faz o que faz, passou por todos os perrengues que passou, que a gente vai saber aqui quais são os teus perrengues, e para mim tu é uma personificação do Mentes em Ação. É um cara que realmente sonhou, planejou, botou no papel, tirou do papel, passou por um monte de perrengue, um monte de dificuldade inimaginável até às vezes para algumas pessoas, que tu vai nos contar. E eu quero que muitas pessoas saiam desse episódio dizendo assim, pô, por mais que eu já conhecesse o Denis, eu não conhecia esse lado dele, né? E outras pessoas vão dizer assim, porra, esse cara passou por tudo isso e conseguiu, ele tá onde tá, perfeito, então talvez eu também consiga. Te apresenta pra galera aí, diz o que tu faz e conta um pouquinho tua história profissional até tu chegar no momento... Vamos falar ali no Club Fashion Soccer. Ok, sou o Denis Alves, tenho 37 anos, nascido em Porto Alegre, criado no Rubem Berta, uma comunidade de favela de Porto Alegre, uma das maiores. Vim de lá com um sonho, sempre tive um sonho de ser algo, ser alguém. Meu pai sempre fez questão de deixar isso bem claro, que eu tinha que fazer algumas coisas para não ir para um caminho errado, ir para um caminho correto, da onde do meio que a gente vivia. Então, sempre procurei escutar ele na medida do possível. Enquanto criança, a gente não dá muita bola, mas a partir do momento que eu comecei a entender, comecei a escutar ele. E saí de casa com 13 anos para correr atrás da bola, para jogar futebol. Sonho de 90% dos moleques de vila, de favela, é ser jogador. Então, saí com 13 anos, fiz futsal, fiz categoria de base de Internacional, Novo Hamburgo. Depois já, numa série de juniores, já comecei a Brasil de Farroupilha, fui para Santa Catarina, Atlético de Ibirama, até chegar profissional no América do Rio, onde joguei o Carioca B e tive a decisão dura, que é para todo mundo que vive do futebol, porque o que a gente enxerga é 2%, que é o pessoal que tem uma fama, que tem nome, que tem uma audiência e o dinheiro que o futebol traz, mas por trás disso tem muita gente que fica pelo caminho, mas eu trago muitas coisas boas, como relacionamento
do futebol, do meio do futebol, do convívio com pessoas. Então, o futebol para mim foi muito importante para me tornar o que eu sou hoje, porque eu vejo que uma das minhas maiores características é o relacionamento com pessoas. Consigo ter facilidade de me relacionar com pessoas. Então, dessa trajetória, eu botei no papel quando eu parei de jogar algumas coisas para fazer, algumas não foi o que eu idealizei, não foram, porque o caminho nos leva a seguir rumos diferentes, mas apareceram pessoas também nesse caminho que me fez trilhar e chegar no nível que eu tô hoje, conseguir ser um empresário, né? Hoje eu tenho 3 empresas, uma delas do ramo do vestuário e 2 no ramo de eventos. Então, eu costumo dizer que hoje eu sou um promotor de confraternizações, do pessoal se encontrar, de alegria, de tu esquecer aquela carga de trabalho semanal e ir tomar uma cerveja e tomar um drink, conversar com pessoas num ambiente legal, um ambiente familiar hoje, harmônico. Então, tu encontra pessoas que tu não via há muito tempo na Aico e eu ajudo a levar a autoestima da galera com a roupa, com o vestuário, tu se sentir bem, tu se sentir bonito, se sentir alegre, confortável. Então, sou um especialista na tendência Fashion Soccer, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas hoje eu me considero um promotor de realizações de eventos para as pessoas se relacionarem e me considero que eu sou um ajudante na autoestima da galera através dos looks. Quando tu tava no América, tu decidiu terminar, decidiu parar de jogar, que idade tu tinha? Eu tinha 23 anos. América é o time que o Romário é o presidente. Time do Romário, hoje. Isso, time do Romário. 23? 23 anos. E tu decidiu por quê? Eu decidi porque eu consegui visualizar que o rumo que estava tomando não ia chegar no patamar que eu visualizava anteriormente. Na adolescência, em categoria de base, no juvenil, no júnior. Então, eu tive a sensatez e a lucidez de parar a tempo para me conseguir fazer outra coisa. Porque quando a gente vem no futebol, a gente não sabe fazer nada além de jogar futebol. Porque a gente sai muito cedo de casa, se isola de família, se isola de amigos. Nossos amigos é o time. Então, a gente não tem tempo de, na verdade, aprender a fazer novas coisas. Hoje, com o acesso da internet, até tem mais condições. O pessoal consegue, no horário da folga, tá vendo um podcast. Isso aqui que vocês fazem é uma potência, é uma informação que vai para muitas pessoas. E antigamente não tinha, então não tinha muito o que se fazer a não ser treinar e jogar futebol. Então eu tive essa lucidez, não, é hora de eu parar, procurar fazer outra coisa, não sabendo o que ainda, para poder dar uma condição para minha família. Foi mais essa decisão. Nada de lesão, nada de extracampo, assim, bem uma questão bem, como é que eu vou dizer, profissional e pessoal. Profissional e pessoal. O que você quando crescer? Exatamente, eu sempre tive muita lesão, né, Cezinha? Tipo, apesar de eu ter passado por clubes que todo mundo me considerava, tipo, tivesse um futuro promissor, sempre tive muita lesão que me atrapalhou, mas não foi esse o principal motivo de eu não ter chegado nas cabeças. Eu acho que foi mais a questão de não levar tão a sério quanto o futebol tem que ser levado. O pessoal não sabe o quanto é difícil chegar, então não adianta só tu jogar bem, não adianta só tu ter um empresário, é uma série de fatores que, se não tá tudo encaixado, não vai chegar. Sim. E com a concorrência que é um dos esportes mais concorridos, então eu considero que eu não levei tanto a sério na parte de treino, na parte física, isso me impactou bastante, porque eu achava que com a qualidade ia resolver. Hoje é 90% físico. E provavelmente teve caras piores que tu que conseguiram... Com certeza. Teve cara que não tinha qualidade técnica, que eu vejo hoje, tá em time hoje, que tem uma qualidade de vida que talvez é almejável. Mas o futebol é muito isso, né? Sim. E a galera tem falado muito, o Brasil tá na situação que tá ainda, porque, na verdade, tá na situação que tá, porque ainda pensa que a qualidade técnica vai resolver Não resolve o jogo. mais. Se tu olhar, cara, eu fiz essa conversa com um amigo essa semana até. Uhum. Olha o jogo da Champions League. Olha quando o jogador, tirando o Lamine Yamal, Sim, esse fora de série. Quando o cara fica no mano a mano com o defensor, ele não tem o drible, o vai pra lá e te enganei, sabe? Improviso. Não tem isso. Não tem. Todos os gols, a maioria dos gols, chute de fora da área, um baita chute. Sim. Isso é treino. Isso é muito mais treino do que tem qualidade, mas é muito mais treino. Triangulação, padrão de jogo. Então, os caras na Europa hoje, eles obedecem taticamente um esquema de jogo que o treinador
Treinador, comissão Guardiola, técnica. Ancelotti, esses caras, eles conseguem enxergar que se eu atacar por aqui com 3 ou 4 caras, aqui vai sobrar um, que daí eu Vai inverto. inverter, vai chegar no gol. Entendeu? E eu considero também, Cezê, aqui o pessoal da antiga... Análise tática do presidente. Depois a gente vai falar disso, né? A gente vai ter que falar disso também. Vamos chegar já. Vamos chegar. O que eu considero que antes tinha um improviso, porque eu, da onde eu vim, do Rubem Berta, a gente jogava com um cordão do meio fio. Na rua? Na rua, com a goleirinha de chinelo. Então tinha o improviso do muro, a gente tabelava com o muro, a gente tinha que driblar um buraco. Então isso não, hoje em dia não tem mais, porque a criança de hoje em dia já vai direto para uma qualidade de treino profissional. Tu imagina, o simples fato de tu tabelar com o muro te dá uma série de percepções e movimentações que na hora do jogo talvez precise. Exatamente. Né? Antigamente tinha gente que falava, cara, eu tabelo com a canela do zagueiro. Exato. Eu chuto na canela e eu... Só que quando eu toco no muro, eu já corro pra receber a bola do muro. Tem senso de improviso, né? Entendeu? Tem senso e os de caras improviso. hoje não têm isso. Não tem. Então, é por isso que eu acho que técnica e taticamente o futebol europeu se sobressai hoje. Não é por qualidade. Sim. Só que se o brasileiro entender que precisa da parte técnica e tática, que força a gente já tem. Sim. Beleza. Qualidade é inegável, indiscutível. Somos os melhores. Mas se tiver técnica e tática, a gente não tem como não superar, né? A gente volta a ser a melhor seleção. Imbatível. Eu considero que imbatível. Muito tempo a gente ainda decidiu levar no 1-1, levar no drible, não recompor tanto. Exato. Por isso que a maioria da galera que está na seleção é da Europa. Não que não tenha jogadores qualificados no Brasil, tem sim, mas a gente considera que lá eles já estão num nível tático de performance maior que o daqui, então acaba vindo o pessoal de lá para defender a seleção. Faz o comparativo, Gabriel Jesus quando estava no Palmeiras e quando ele chegou na Europa. Sim. Ele chegou, para mim, peladeirão, quando ele chegou na Europa. Hoje é um cara que eu gosto. Sim. Técnica e taticamente ele entrega demais e ele sabe se posicionar, e daí tem jogo que ele faz 3, 4 gols. Um conjunto que vai só agregar, né? Exato. Na verdade, não tem a perder. Acho que a gente se adequar... Talvez essa seja a dificuldade que o Endrick tá passando aí. Pode ser, entendeu? pode ser. É novo, recém chegou. Meu, esse guri vai ser um... Vai adaptar, vai chegar. Porra! Vai chegar muito, vai chegar muito. Vai ser muito, sabe? Eu acho que vão, quando chegar, vai ter dificuldade. Vai chegar também bom, canhoto. Então, é um celeiro, né, Cezinha? É um celeiro. Não tem o que fazer. E aí, tu parou de jogar bola. Cara, eu tava fazendo as contas aqui, tu tem 37, Sim. Hoje tu parou com 23, faz 14 anos. Isso. 2011, eu acho que logo depois disso a gente se conheceu, né? Sim, foi em seguida. E aí, pra relembrar, a gente tinha um time de futebol 7 Sim. em Porto Alegre. Fortíssimo. Já falamos várias vezes aqui, o Thiago Lousada era o proprietário, né? Lang. E... Não, agora ele tá numa pegada diferente, que ele não quer mais ser Lang. Ah, ele mudou? Agora eu quero ser Thiago Lousada. Ok, tá bom, Lang. Eu vou continuar te chamando de Lang. Lang pra sempre, não adianta. E aí teve uma hora que ele começou a entender que, cara, o time de amigos não vai ganhar e eu quero ser campeão. Sim. E ele começou a fazer novos amigos. Vamos trazer outras pessoas pra cá, pro nosso time, pro Quilmes, pra gente começar a tentar chegar e ser campeão. Sim. Só que foi muito legal que, ao mesmo tempo que a gente trouxe um monte de gente desconhecidas, essas pessoas começaram a ser amigos. Sim, com certeza. Foram se tornando. Tanto é que 14 anos depois, 13 anos depois, estamos sentados, eu e tu aqui na mesa, falando sobre isso, né? Como é que foi a tua... como é que foi esse período pra ti? E aí eu quero que tu conte aí, tem uma passagem marcante que é pra mim essa história incrível, tá? Anos e anos, mais de uma década depois, uma coisa lá daquela época faz sentido ainda pra ti na tua vida. Faz muito sentido. Vou contar então, quando eu saí do América, eu prometi com aquela angústia, meio que decepção, frustração, cabeça já feita de não ter chegado onde eu queria, que não ia mais tocar o pé na bola. Cheguei em casa e falei, não vou mais tocar o pé na bola, não quero mais saber de futebol. E logo em seguida tive o convite de amigos que jogavam no Quilmes, que o Quilmes era uma equipe de futebol 7, que estava se organizando para disputar os campeonatos e tal, estavam trazendo gente, queriam trazer um pessoal que teve base para encorpar o time. Fui lá. Falaram bonito. Falaram bonito. E no primeiro dia eu fui lá e eu me impactei bastante com a organização de vocês. O Cezinha, para quem não sabe, era o presidente do Quilmes na época. Então me impactou com a organização que um time de futebol 7 naquela época, não é que nem hoje, naquela época tinha
uma organização de comissão técnica, de parte física, de administrativo, e isso me encheu os olhos, tipo, não, eu tô vivendo no meu meio de novo, daqui a pouco não tem como eu sair desse meio, é o meio que eu vivo praticamente a vida toda, e eu permaneci, fiz o teste lá, né, tinha que fazer o teste lá. Não era barbado. Não era assim, não era só chegar no carteiraço, eu fiz o teste, o pessoal gostou, e não posso deixar de falar de bate-pronto, assim, no meu primeiro treino, o Cezinha me olhou e falou, pô, trouxeram o Yaya pro Quilmes, agora o Quilmes vai chegar. E aí tu perguntou, nunca te chamaram de Yaya? Eu, cara, primeira vez. E dali, Cezinha, ficou um batizado que até hoje é muito mais forte o Yaya do que o próprio Denis Alves, que era o que eu usava quando jogava. O Yaya ficou de uma maneira que tem gente que nem sabe o meu nome e me chama de Yaya. Pessoal da atualidade do futebol hoje, da dupla, Inter, Grêmio, pessoas que passaram por aqui pela dupla, galera do meio que chegou, me chama de Yaya. Então foi algo... Yaya, pra quem não sabe, era um jogador da Costa do Marfim, 3 metros de altura, 2 de largura, Yaya Touré. É Costa do Marfim, né? Costa do Marfim. E ele jogava na época no Barcelona e depois no Manchester City. Famosíssimo na época. Capitão do City. E aí chegou o Denis... E eu não consigo te chamar de Denis até hoje. Já forcei 3, 4 vezes. Pra mim é o Yaya. Sim. E ficou o Yaya Touré desde sempre, pra sempre. Tomou conta do meio campo do Quilmes. E por muito tempo ficou ali. Ficou ali, a gente ganhou títulos. Assumi um papel ali de liderança, na verdade. O pessoal me colocou de capitão. Então foi um dos times que eu passei do Futebol 7 que eu tive muita identificação assim, no meu meio lá de trás. E as pessoas que estavam envolvidas... A galera, o time ficou muito forte, tanto que a gente ficou de ponta por anos, sendo uma referência no Futebol 7. Abriu as portas do Futebol 7, né, Cezinha, na época, porque eu acho que só tinha 2 ligas, era a Liga Especial e a Ouro, ou era a Ouro e a Prata, era só 2 ligas que eu me lembro que tinha, federadas, né? Sim. Tudo federado, Federação Gaúcha de Futebol 7. E dali me abriu outras portas pro Futebol 7, que era um cenário que estava crescendo, que a gente não tinha, eu não tinha dimensão do nível que chegaria. Até hoje, acho que caiu um pouco, que tá mais a questão do futebol, eu acho que deu uma passada, mas ficou por anos o Futebol 7 em alta, com times pagando remuneração pro pessoal jogar, times muito fortes, a gente jogou Copa do Brasil, a gente foi viajar para jogar em outros estados, então eu tive uma relação muito boa e a amizade, né, que prevalece, que eu tenho até hoje clientes e amigos que vão na Icon, que são clientes Club Fashion, que vêm desde a época do Futebol 7. Por que eu quis contar toda essa história? Porque eu tô, de novo, né? 2012, mais ou menos isso aí. São 13 anos. E foi aí que a tua vida profissional de hoje começou. Sim. Teve início, né? Sim, foi daí que teve início. Então, por que eu quis fazer toda essa reflexão? Porque... o Yaya, ele vem de uma construção há 13 anos. Por mais que tenha sonhado, planejado, tirado do papel, não é uma coisa que em uma semana tu faz, né? Não. Que é o que o brasileiro gosta muito do imediatismo. Sim. Então tu vem hoje numa pegada de sucesso, mas tu continua fazendo uma construção, tu continua tendo um desenvolvimento, mas já faz 13 anos que tu vem plantando, colhendo, rega de novo, planta de novo, colhe de novo. Então, como é que foi a partir do Futebol 7 para tu abrir a tua primeira loja, que era o Club Fashion? Sim. A partir do Futebol 7, conheci um network que tem o futebol ou qualquer outro esporte. Eu sempre falo para amigos, quando eu vejo os filhos já numa idade de fazer um esporte, tem que colocar no esporte as crianças, tipo, e até projetos, eu já participei de projetos para a galera, por exemplo, no Rubem Berta e Mário Quintana, aquela região. A galera não tem um colégio de turno integral e os pais têm que trabalhar e muitas vezes não tem onde ficar. E eu participei na época do projeto Aspirantes de Cristo, onde o pessoal em turno inverso fica nesse local, com o pastor Charles, e ele dá aula de futebol, aula de artesanato, o pessoal tem um acesso à informática, e eu por muito tempo fiquei ali levando para o pessoal o meu conhecimento do futebol, dando aula, ajudando, e foi algo que eu vejo que faz sentido para o pessoal se manter num relacionamento enquanto criança ainda, para ter essa ligação e ter regras, ter disciplina, tudo isso o esporte dá, hierarquia, e agora, depois da fase adulta, me abriu portas
para a minha vida profissional, que foi uma sacada que o Thiagão, que também veio do futebol, fez base no São Paulo, ele já tinha há muito tempo loja de multimarcas e eu era cliente dele, jogava junto no Futebol 7 e numa das vezes que eu fui comprar com ele, ele me olhou assim, e aí, mano, como é que tu tá? O que tu tá fazendo e tal? Eu falo, cara, eu tô trabalhando no aeroporto. Na época eu trabalhava no aeroporto, pela Infraero ali. Só que eu vinha de uma perca muito significativa na minha vida e uma das maiores. Nessa época que ele me abordou e eu vou contar isso em primeira mão, Cezinha. Uma coisa que eu acho que só minha família sabe. O que acontece? Eu trabalhava como vigilante no aeroporto, Salgado Filho. Trabalhava como vigilante armado. E cuidava ali do acesso, onde entra, ali no portão 3, onde entra o Inter, Grêmio, onde entra autoridades, cuidava daquele acesso ali, porque o pessoal via que eu conseguia ter um trato diferente com o pessoal, então me colocou ali porque era uma área mais VIP para mim cuidar. E trabalhando como vigilante armado, foi no período de 2016, 2017, eu trabalhava lá, e em 2017 eu tive a perca do meu filho. Perdi o Samuel com 2 anos, tinha completado 2 anos e 7 dias, e dali foi uma virada de chave para tudo assim na minha vida. Tanto para como pessoa, como homem, como o que eu vou fazer agora, minha vida acabou. E o que acontece? Eu tentei tirar minha vida trabalhando, tentei me suicidar. Eu assumi o posto, isso eu vou contar em primeira mão, pra ti, porque tu merece. Eu assumi o posto, e quando eu assumi o posto, o vigilante que estava anteriormente me passou a arma, porém, eu, como estava com a cabeça muito ferrada, acabei não municiando a arma, e chegou, acho que era umas 2h30, 3 horas da manhã, e eu estava muito transtornado de querer ir embora, de querer perder meu filho, e saquei a arma e apertei o gatilho. E ela só deu o clique porque ela estava desmuniciada. Eu nem lembrava. Dali eu desabei. Aí passei um rádio, fui pro chão. O pessoal foi lá, me resgatou e tal. Tive acompanhamento médico. Passei por toda essa situação. E nesse período que eu estava fazendo tratamento médico para melhorar, para conversar, para ter um direcionamento, um discernimento do que estava acontecendo na minha vida naquela época, eu fui até a loja e o Thiagão me fez um convite. Cara, tu não quer? Já pensou em trabalhar em loja? E era tudo que eu precisava. Por quê? Porque eu não poderia mais trabalhar armado naquela época, não poderia mais trabalhar numa área de risco, que nem eu trabalhava. Então eu falei pra ele, cara, vamos fazer assim, eu nunca trabalhei, mas gostei da tua proposta, me dá 10 bonés aí que eu vou tentar vender. Nunca tinha trabalhado com vendas na vida, nunca. Mas tinha resenha nessazinha, tinha comunicação, me relacionava com pessoas. Falei, me dá 10 bonés, vou tentar... quanto tempo tu me dá pra eu tentar vender esses bonés? Falei, não, cara, pega aí, se tu conseguir, depois tu vem e me fala. Eu peguei, acho que foram 10 bonés. Eu vendi em 24 horas. Eu botei, postei, me lembro como se fosse hoje, coloquei em cima do sofá. Isso é muito válido até para pessoas que estão começando. Coloquei em cima do sofá, fiz um vídeo dos bonés e marquei a Clubhouse Store, que era a loja da época. Gente, agora eu faço parte da Clubhouse Store. Então, dali já começou a questão de eu relacionar com a internet, com o Instagram. Falei, agora eu faço parte da Clubhouse Store, tem aqui os bonés tudo de qualidade, quem quiser, eu tô vendendo. Do dia ali, do que eu postei, pro outro dia eu vendi todos os 10. No terceiro dia, cheguei lá no Thiagão, tá aqui o dinheiro, vendi todos os bonés, quando é que eu começo? E ele ficou impactado, cara, não, eu sabia e tal. E eu sempre falo que foi ele que me descobriu pro fashion. E da partir dali ele falou, não, começa amanhã. E eu já fui no outro dia e comecei a trabalhar na loja de multimarcas, que era a Clubhouse Store. Comecei a trabalhar dali eu abri um leque muito grande de clientes, uma gama muito grande de clientes, onde eu aprendi, eu não sabia, não fazia a mínima noção do que eu estava fazendo. O Thiagão me ensinou, eu via já, e tive sempre o feeling, né? O feeling de se vestir, já me vestia, já procurava me vestir. E isso é importante falar, Cezinha, eu considero que quem trabalha no ramo fashion, que vem de comunidade, que vem de um ramo periférico, como eu vim, a pessoa não só quer se vestir bem porque não tinha antes. Eu vou te contar um relato. Eu sempre procurei me vestir bem por ser preto, por morar em zona periférica e por a minha mãe falar que eu não podia andar sem camisa na rua, não podia entrar no mercado sem camisa, que não era pra mim andar de capuz na cabeça, que não era pra mim. Então ela sempre me pega a identidade, ela sempre... Por quê?
com medo da criminalidade, de eu ser confundido com uma pessoa de roubo, com uma pessoa, um traficante. Então, minha mãe sempre teve isso pontual para mim sempre sair em condições de sair alinhado. Isso me deu um feeling para hoje, porque quando eu comecei com o Thiago, me saí bem nas vendas. E aí, o relacionamento, a resenha, eu tinha, então os clientes vinham, eu ia para a resenha, comecei a tratar bem, ele viu que eu tinha tato para coisa, eu assumi a loja, ele ficava mais na administração, eu assumi a loja, e logo veio a Bu. Veio a oportunidade de abrir a Bu, que foi a primeira marca que patenteou o Fashion Soccer. O termo Fashion Soccer foi a Bu que criou. E dali também a gente foi a primeira loja, a primeira franquia fora de São Paulo, da Bu. Então o Thiago foi o primeiro franqueado da Bu. E aqui em Porto Alegre a gente fez um trabalho que foi uma explosão. A loja da Bu ela era toda temática do futebol, as cabines eram como se fosse um vestiário, então... Me lembro. O cara entrava lá, achava que estava dentro de um... Era na Perimetral, né? Na Perimetral, em Salvador, França. O cara entrava lá, achava que estava entrando dentro de um clube. Na verdade era, aí tinha um fute-mesa, aí a gente ia na resenha, era tudo grama sintética. Então o cara achava realmente que estava num vestiário fardando para jogar. E isso aí era minha casa, né? Era meu habitat, então dali comecei a conhecer os jogadores da época, toda a dupla Grenal, muita gente passou pela loja. O pessoal, o Diego e o Felipe, que são os donos da marca, tinham acesso lá em Rio, São Paulo, muito grande, porque também o Diego e o Felipe foram ex-jogadores, então o pessoal começou a usar a marca. E o que eles fizeram? O marketing, por exemplo, um dos primeiros que apareceu foi o Gabriel Jesus, que tu citou, que usou um boné numa apresentação de seleção, a marca do dedinho, e aquilo ali explodiu. Então chegou um momento, Cezinha, que aí eu comecei a ter alguns embates, que eu sempre conhece a minha personalidade, eu comecei a ter alguns embates, questionar algumas coisas pro Thiago, pra Renata, que não eram da minha alçada, que hoje eu vejo que não era da minha alçada, porque eles eram os donos da loja. Então tinha coisas que não pertenciam a mim, que eu comecei a questionar, que eu comecei a querer fazer diferente, eu comecei a dar muito pitaco, e onde eu vi, não, opa, peraí, eu não posso, porque eles são os donos, então eu tenho que sair. E dali eu pedi as contas sem sacanagem, falei com eles de boa, falei que eu precisava sair, agradeci o Thiago ter me descoberto para o mundo do fashion, e saí e fui abrir a Club Fashion Soccer no ano de 2019, que foi da onde, agora eu quero continuar fazendo isso aqui, preciso fazer. Tu emergiu tanto no mundo do Fashion Soccer, do vestuário, que tu começou a entender que, tá, isso aqui é legal, me dou bem, tô no meu chão, tô no meio do meu público, mas tem coisas que eu faria diferente. Exato. Né? E daí, com o máximo de respeito, máximo de hombridade, estou saindo, peço as contas, vou sair porque eu vou seguir o meu caminho a partir de agora. Aliás, só um parênteses, o Thiago, eu me lembro dele jogava muito. Mas no futebol ele não dá, tá? O futebol A Renata é muito melhor. A Renata atropela ele. É muito melhor. Eu tô vendo a Renata levantar mais troféu que ele mesmo. A Renata é muito melhor que ele. Resenha, Thiagão. Daí, aliás, é um cara que eu não tinha pensado ainda, um cara que eu vou trazer aqui pra tem bastante história pra contar. Uma ideia. Vou convidar ele. Mas, e aí tu foi abrir a tua loja? Fui abrir a minha loja, não sabia como, porque a minha rescisão não dava para abrir uma loja. Tipo, eu tinha ali meu valor de rescisão, não tinha muito dinheiro em caixa, porque a gente usa para sobreviver. Então, dali começou a minha veia do empreendedorismo. Falei, não, eu preciso fazer algo para ter a minha loja. Era o que eu tinha na cabeça muito forte. Eu sempre tive isso de quando eu tenho algo na cabeça, eu vou ir atrás. Quando eu anunciei a despedida da Bu, quando eu anunciei para o cliente, falei que estava saindo, imediatamente o Eliseu, que era da barbearia Clubhouse, que foi uma das primeiras barbearias a investir 1 milhão. Foi uma primeira barbearia conceito de Porto Alegre a investir um valor alto. Saiu em 0 hora, saiu nas matérias todas. Eu trabalhei lá porque a loja do Thiago era ali, não era um anexo da barbearia, a Clubhouse Store. E o Eliseu viu, os barbeiros viram, acho que foi o Rafa barbeiro viu, falou para o Eliseu, olha, saiu da Bu. E ele já sabia o meu modelo de trabalhar, porque eu, quando estava num período ocioso, passava na barbearia, cumprimentava, perguntava se o cliente queria alguma coisa, isso aí chamava a atenção do Eliseu. Às vezes servia um café, servia uma água. Não era o meu, mas eu sempre relacionado com pessoas, conversava ali com o pessoal. Então, às vezes, abria a porta para os caras entrar e tal, tava sempre ali na volta. E o Eliseu gostou da forma como eu trabalhei. Falei, me fez uma proposta, Denis, estou precisando de um gerente aqui na barbearia. Tu não quer vir? Isso eu recente anunciado, então não fiquei nenhuma semana desempregado. Então... Tá, mas tu saiu sem ter o planejamento de abrir a tua loja. Saí, tipo, com o planejamento de abrir minha loja, mas eu não tinha dinheiro para ficar em casa. Então precisava, nesse meio tempo, estar fazendo alguma coisa.
Tá. Precisava estar trabalhando, mas na cabeça eu queria abrir a loja. Então, aceitei o convite do Eliseu de ser gerente da Clubhouse, da barbearia, e nesse meio tempo fui montando um projeto para apresentar para um provável sócio ou investidor para abrir a loja, eu entrando com o valor que eu tinha e ali arrecadando também da barbearia que eu estava ganhando como gerente, que era um valor razoável bom. Então, eu estava juntando para apresentar, o pessoal já me conhecia, porque teve muita expansão ali na questão da Bu. Então, preciso apresentar para alguém que eu quero abrir minha loja, tenho cliente, tenho know-how, tenho experiência e não tenho tanto recurso. E foi o Eliseu que eu apresentei esse trabalho. Falei para ele, apresentei o projeto para ele, Eliseu, olha só, sabe, eu trabalhava aqui na loja e tal. Meu foco não é ficar aqui, eu vim mais também porque tu me chamou e que eu preciso, porém eu quero abrir uma loja. Queria te apresentar um projeto. E apresentei o projeto para o Eliseu. E ele de bate-pronto, era um cara visionário, um cara empresário. Já acreditava em ti? Já acreditava no potencial. É de família, de pessoas que têm empresa. O irmão do Eliseu é um dos primeiros acionistas da Ambev. Morava na Trump Tower, nos Estados Unidos. Então, ele já é um cara de família com veia empresária, né? Então, ele viu o potencial em mim, confiou deles. O que a gente precisa? Eu botei ali os números, botei quanto que eu tinha em valor para abrir a loja. Ele falou, não, cara, o espaço tá aí. Tem uma sala, que era no mesmo ponto onde a gente trabalhava antes. Sim. O espaço está aí. O que tu consegue fazer com um boleto? O que tu consegue fazer com o teu nome? Eu não consigo aqui fazer pedido, abrir o CNPJ, fazer pedido, os caras já me conhecem. Porque os donos das marcas já me conheciam, porque ultimamente também eu tinha um relacionamento pela loja de tratar com os caras. Então, ele entrou com um valor que a gente mobiliou o espaço, mobiliou ali na questão da loja, e eu entrei com o meu investimento e fiz o pedido das roupas. E dali, 2019, em novembro de 2019, nasce a Club Fashion Soccer. Nasce a Club Fashion Soccer e com uma aceitação gigante e imensa do público, porque o pessoal tinha um carinho por mim, por saber a minha história, saber de onde eu vim, que sou cria de comunidade, tive uma perca muito significativa do meu filho, continuei, levantei a cabeça, batalhei e continuei. Então o pessoal aceitou e também sempre fui muito referência para muita gente na questão do vestuário. A gente estava colocando, era algo que o pessoal podia confiar, vamos dizer assim, pô, os caras estão botando, os caras são meio referência, vamos aceitar. Cara, tu foi... Como é que eu vou dizer? Eu fiquei absolutamente impactado com essa história, né? Tu foi na última vírgula da vida, assim. Tem gente que acha que tá no fundo do poço. Quer dizer, cada um sabe a sua dor. Sim. Cada um sabe onde dói, onde aperta o sapato. Mas tu foi em um segundo, se as coisas tivessem sido diferentes, tu não tava mais aqui. Não tava mais aqui. Né? E hoje, tu tá onde tu tá. Tudo aconteceu, vamos dizer, rápido. Sim. Né? Desde a tua ideia, iniciativa ali de tirar a tua própria vida, e deve ser uma dor imensurável o que tu passou. Eu perdi meu pai, não deve ser perto da dor, apesar de essa ser a minha maior dor da vida. Sim. É horrível conviver com isso todos os dias. É um buraco que não fecha, né, meu? É uma cicatriz que não cicatriza. Tu aprende a conviver com aquilo ali. Mas tu, contigo mesmo, foi montando no cavalo o encilhado que ia aparecendo na tua frente. Perfeito. Foi aparecendo oportunidades, anjos foram aparecendo na tua vida e tu foi, quero. Tu nunca mais disse não. Exato. Essa é a sensação que eu tenho te acompanhando na rede social. Eu não sabia desse episódio, mas eu tenho pra mim que tu é um cara que tu não diz não. E eu sei que tu já tomou vários outros tombos. Sim. Abriu a Club Fashion, foi roubado de novo, se eu não me engano, mais de uma vez. Mais de uma vez. Depois tu abriu um outro espaço, que é o Icon, que eu quero que tu conte um pouco sobre o que é isso. Abriu a Icon na praia esse ano. Teve um problema de roubo na praia também. Então, a gente não tem mais muito tempo, tem alguns 20 minutos ainda pra falar. Mas eu quero que tu fale sobre não dizer não, aproveitar as oportunidades que tu cria, que tu cativa, que tu constrói e que também aparecem pra ti, né? Perfeito. Então, a questão do Samuel, como eu disse, foi a virada de chave pra mim. Eu passei, conforme terapia
E é muito importante, a gente tem muito preconceito, pelo menos homens têm muito preconceito com terapia, com abrir o coração, com abrir. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, até em questão de dizer eu te amo, em questão com a minha família. A partir do momento que eu perdi o Samuel, eu comecei a beijar meu pai no rosto, que sempre foi um cara que sempre foi muito sisudo, aquele regime militar, e eu desarmei ele, porque a minha família também teve essa dor da perca, o primeiro neto e único da família, então... Só que o que eu vi? Que se eles me vissem fraco, para eles, além de perder o neto, perder um filho, então acabava o mundo deles. Eu tive que me tornar forte e eu tive um porquê, né? A gente fala muito de propósito, eu tenho um propósito bem estabelecido na minha cabeça e nos meus projetos, que é criar um instituto em homenagem ao meu filho, porém eu tive um porquê, que era por ele, que ele viveu 2 anos de passagem comigo e me ensinou muita coisa. Então, se eu tô vivo, e na época eu me lembro de, meu Deus, dou a minha vida pela do meu filho, deixa ele vivo. Então, nessas coisas, já que eu fiquei, eu não posso ficar aqui em vão, eu não posso ficar aqui de uma passagem. Eu tenho um motivo e eu tenho que fazer alguma coisa com o meu tempo de vida. E foi daí que eu agarrei a oportunidade de abrir a Club Fashion e resumindo, da Club Fashion tornou algo que, por eu me relacionar com pessoas e eu estar num ambiente de barbearia, que é um ambiente para relaxar, um ambiente mais calmo, o pessoal vai mais para estar num momento ali, um spa. O que acontecia, Cezinha? Na Club Fashion, eu tava com o volume aqui do pagode a 40, o pessoal tava aqui na rua, falando na porta e na resenha, e a loja é isso, é uma resenha, eu considero isso, que é o pessoal fala mais alto, não tem, e tava confrontando com o ambiente da barbearia. Mesmo o Eliseu tendo aceitado e tendo feito comigo essa abertura da Club Fashion Soccer, eu vi que tava algo que tava diferente. Por que eu queria? Não queria que o cliente viesse, por exemplo, o Cezinha vai chegar na loja, vai comprar, vou vir, tem hoje um evento, vou sair, quero comprar uma roupa lá no IAA. Mas eu não queria que tu fosse ali, comprasse a camisa, saísse e fosse embora. Eu queria que tu ficasse ali na resenha, falando como é que tá a vida, como é que tá o estúdio, como é que tá os podcasts. Ia lá, pegava uma cerveja pra ti, se fosse um horário que não fosse mais de trabalho, perguntava se tu queria alguma coisa. Então, isso de permanecer com a galera, tinha dias que tinha 10 pessoas dentro da loja e, às vezes, o cliente da barbearia tava se sentindo um pouco incomodado. Então, o que a gente chegou no momento que eu vi que eu já tava me expandindo muito dentro do cenário da barbearia, conversei com o Eliseu e ele, com toda a delicadeza, toda a experiência, falou, realmente, Denis, eu acho que tu tá num momento que tu já ultrapassou ser um anexo da barbearia. Eu acho que hoje tu já é a Club Fashion Soccer, tu já é o IAA, então tu tem que ter um espaço para ti conseguir fazer tudo que tu quer. Por exemplo, eu queria fazer um evento de aniversário da loja. Eu botava o Júnior Paixão, botava o Igor, botava o pessoal para tocar e era pagodão e a barbearia tava atendendo. Sim. Então eu identifiquei que eu precisava procurar um espaço para mim. Aí dali veio a pandemia, em seguida eu abri a loja, em 2019 veio a pandemia já em seguida ali, no finalzinho. Então, eu abri praticamente dentro da pandemia, mas não foi ele que eu quebrei, tá? Eu vou falar da minha quebra, de algumas quebras que eu tive e continuei, mas não foi da pandemia que eu quebrei. Na pandemia, pelo contrário, eu tive um faturamento bem expressivo. O que acontece? O pessoal sabendo que estava fechado, sabendo que era a minha atividade, eu mandava uma tele pro Cezinha, mandava uma tele pro Gabi, mandava uma tele pra Josiane, mandava a mala, o pessoal comprava. Então, mesmo em casa, o pessoal comprava para ajudar também. Então, aquilo ali consegui me solidificar. Porém, eu precisava de um espaço. E lá vai eu de novo. Como eu vou abrir um espaço? Como eu vou ter um espaço sozinho? Meu faturamento, eu não sei se consigo alugar. Por que eu queria, Cezinha? Ali eu identifiquei que eu precisava de um espaço para as pessoas se relacionarem, para as pessoas... Já imaginei um bar, já imaginei ter uma cerveja, já imaginei alguém atendendo. E, às vezes, pontualmente fazer eventos. Não era de um nível tão grande. Eu precisava de um espaço para quando eu quiser fazer um evento. Aí veio a Icon. Aí vem a Icon. De novo, eu tendo que fazer projeto, como é que eu vou conseguir? Comecei a procurar dentro da pandemia, eu tive um elo com o Igor, que era o meu ex-sócio da Icon, que foi meu colega de colégio. A gente estudou juntos no São Francisco, e isso foi uma coisa até que o meu pai sempre prezou, que foi meu estudo. Eu gosto de falar, porque faz 2 semanas hoje que eu perdi ele, faz 2 semanas que é uma dor que tu sabe bem. Então, tem mais uma pessoa, mais um porquê, e uma pessoa que muito me ajudou. Nunca me cobrou que eu colocasse R$1 dentro de casa para mim completar meu sonho de ser jogador, entendeu? Sempre fez o possível. Agora, o primeiro investimento que eu fiz da Icon, ele ajudou com um empréstimo, entendeu? Então,
eu e o Igor, na pandemia, unimos as lojas para ter um aluguel um pouco mais baixo, porque ele falou, eu posso te atender, posso colocar tua loja aqui, mano. Eu atendo de um lado, tu atende do outro, e a loja tá aqui, não pediram para me fechar. Na zona que ele tava, ele conseguia ainda atender em período marcado, onde eu tava ali na barbearia não dava, porque era um ramo diferente. Fui para lá, eu e o Igor atendemos a mesma loja, e dali a gente começou a identificar, contei para ele a história que eu tinha pensado de ter algo maior e para atender a galera. E dali eu e o Igor começamos a fazer movimento procurando lugares para fazer a Aicon. Veio o lugar, achamos o lugar na Nilo, na Alameda Major, ali próximo à esquina da Praça Japão, um lugar top, primeira linha. Porém, o nosso dinheiro, a gente começou, porém a gente viu que o nosso dinheiro não deu nem para terminar as obras. Sim. Então a gente conseguiu fazer a loja, mas o espaço de bar e de gastronomia que nós queríamos fazer, a gente realmente botou um tapume, deixa lá e vamos trabalhando aqui na loja, vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. E dali eu já tinha conversas no tempo de Clubhouse com o pessoal do futebol, que sempre tive um relacionamento. Dali, cara, eu vou ter que apresentar para alguém vai ter que conseguir me ajudar nessa questão, dar um voto de confiança para mim pegar esse lugar e terminar. E aí fiz a proposta pro meu ex-sócio hoje também, que é o Patrick, que jogava aqui na época, jogava no Inter. Mostrei para ele, levei o projeto, falei que eu queria ter um espaço que fosse independente, mas a loja seria um anexo e um braço forte, porque já tinha esse relacionamento, já atendia eles, que eu precisava de um espaço para um complexo de convivência, a pessoa ir fazer um evento de pagode, fazer um evento de samba. E ele foi lá no espaço, olhou, achou a ideia da hora e conseguiu aportar mais um valor para nós concluir as obras e a Aicon se realmente virar matéria, né? Então, em 2021, a gente conseguiu concluir as obras da Aicon e começamos a trabalhar com eventos. Aí eu já tive que fazer contratação de pessoas para trabalhar. Aí já vem a minha equipe, aí vem o Igor, vem a Daisy. São hoje meus atuais gerentes operacional e administrativo. A Aicon é no mesmo lugar até hoje? Mudou, porque eu tive um movimento de pessoas que... Ali era uma zona mista, então o que acontece? Ali tinha muito desembargador, pessoas de relacionamento, políticos, e incomodava o barulho. O barulho incomodava. Mesmo eu tendo a permissão de ir até a meia-noite, o pessoal estava incomodado com o barulho do setor, porque aquela zona realmente é uma zona que não tem, né? Muito nada disso. Residencial. Muito residencial. E isso fez a gente tomar multa, uma multa de Ministério de Trabalho. Lá eu tive meu primeiro roubo da Club Fashion, que é isso, quebrou a loja. Eu fiquei depois praticamente 1 ano trabalhando para pagar esse roubo da Club Fashion. Só pagar boleto para não me queimar com o fornecedor, para conseguir manter a loja e o CNPJ ativo. Então, dali do primeiro roubo da Club Fashion foi algo que me impactou bastante. Hoje existe ainda a Club Fashion? Hoje existe a Club Fashion. Hoje a gente está na Avenida Sertório, 892, onde é a Aicon. Hoje... É isso que eu ia perguntar. Onde a Aicon hoje se tornou muito maior que a loja. A Aicon é o espaço onde pessoas se reúnem para ter algum momento de entretenimento. E dentro da Aicon existe a Club Fashion. Existe a Club Fashion. Ela é um anexo da Aicon. Hoje eu considero que é um complexo de convivência, porque além disso tem uma extensionista de cílios com o espaço dela lá. Tinha uma barbearia antes da enchente, tinha a barbearia. Então tu chegava lá durante a semana na Aicon, tinha a loja, tinha a barbearia e tinha as meninas fazendo cílios e ainda podia tomar uma cerveja. Isso sem contar os dias de evento. Aí no sábado a gente faz um evento com data, com programação de agenda, com um artista, com as bandas, que aí no sábado é o nosso sábado mais forte. E agora, graças a Deus, aí vem os 3 anos da Aicon, que dentro desse tempo todo eu consegui fazer eventos nacionais, então trazendo pessoas que eu costumo dizer que é um carinho que a gente dá para o cliente, porque da onde vem realmente a grana não é de um evento nacional. O evento nacional eu rezo para empatar. Isso é verdade. Eu rezo para empatar, mas é um carinho para o cliente. Então o cliente merece. Mas é isso que tu falou, é um carinho pro cliente. É uma necessidade dentro do teu produto hoje, tu fazer eventos maiores para as pessoas verem que, lá naquele lugar tem eventos de qualidade. Exato. Posso não ganhar dinheiro, e eu acho que o grande erro do produtor de eventos tá aí. É sempre querer enxergar dinheiro em todo o evento. Não. Tu não vai enxergar. Não. Tu não vai enxergar. Tem os meus eventos de nacional, eu já sei que eu vou brigar para empatar. Se eu levar as pessoas, eu costumo dizer que a Aicon tem um time hoje, é uma comunidade
Então não é aquela coisa que a gente vai colocar 1.500 pessoas para dentro, mas eu tenho 800 fiéis que vão na Icon, que estão perguntando quando é que é o próximo evento, que estão querendo saber qual é a atração que vai vir para os 3 anos da Icon. Cabem 1.500 pessoas lá. Lá cabe, a gente tem alvará para 1.000 pessoas. Então é o que eu falo, eu não consigo colocar 1.500, que daria um ticket maior de porta, então eu já sei um nível até quanto eu posso investir num artista ou numa atração para chegar nos valores. Mas eu considero que para aquela galera é fundamental ter esse carinho, ter uma atração nacional. E sobe o voucher, né, Cezinha? A gente chega num nível... Não, valoriza o teu produto. Valoriza o produto, entendeu? A operação é maior, a operação é de evento grande, de grandes eventos. Então, o artista está acostumado a tocar, por exemplo, a gente fez Marquinhos Sensação, que é um dos ícones do pagode. Então, é um cara que já tem o jeito dele, entendeu? Então, o rider do cara já é um rider de como se ele fosse tocar. Ele é brabo. Mês que vem tem Marquinhos Sensação. Tem, os guris vão fazer. Então, tipo, esse é o nível, eu vou também. Esse é o nível, então isso aí valorizou o meu produto, valorizou a Icon, e agora eu vou vir com a minha marca, Yaya, na Club Fashion, para também dar esse carinho, e o cliente teve muito pedido que eu fizesse a minha marca, então é algo que eu tenho que tirar do papel até como promessa para quem eu faço de realizar, mais um sonho de tirar do papel. Vai criar, então, agora dentro da Club Fashion, uma marca... própria autoral, de roupas. Isso, autoral. Yaya e Company, que tu batizou. Então, vou fazer, com certeza vou te convidar. Vai ter o lançamento. Vai ter o lançamento, vai ter o lançamento, vai ter pagode, vai ter toda aquela coisa. E a Icon Beach Club, que eu costumo dizer que foi um... Daí tu foi pra praia. Fui pra praia, porque o que acontece? Aqui o nosso calendário, em janeiro, acaba, assim, praticamente. O pessoal, o verão é dificilmente a gente conseguir fazer virar algo em Porto Alegre. Então, já vinha há 2 anos eu pensando que eu tinha que estar na praia. Para as pessoas que estão pelo Brasil nos assistindo agora, né? Porque tem a nossa audiência no Brasil inteiro. Exato, com certeza. É muito grande. A praia, aqui no Rio Grande do Sul, fica a 120, 130 quilômetros da capital. Uhum. Tipo assim, uma horinha e meia, dependendo do trânsito, tu tá na praia. Sim. Só que o que acontece no verão? Aqui, janeiro, fevereiro, dezembro, 15 de dezembro a 15 de março. Isso. Né? Fim de semana, pega o carro e vai pra praia. Cara, tem gente que vai sem ter onde dormir. Sim. Tem gente que vai, que tem casa... Eu tenho casa na praia, tá? Tem gente que não consegue hotel porque é tudo lotado o tempo todo. Tem gente que aluga casa por 10, 15 dias. Enfim, dorme no carro. Dá o seu jeito. Tem gente que dorme no carro. Cara, já dormi no carro. Eu já vi muito dormindo no carro. Já dormi no carro. Vai pra camping, barraca. Mas quer estar na praia. Camping não me pega. Mas, tipo assim, condomínio tem uns montes na praia, aqui, no litoral daqui. Estaciona o carro dentro do condomínio, na frente da casa de alguém e dorme dentro do condomínio. Tá na praia. Tá na praia. O negócio tá na praia. Tem gente que dorme nas casinhas de salva-vidas. Exato. Enfim. Só que o mercado, em geral, em Porto Alegre, na capital, de arredores, aqui na grande capital, ele dá uma caída brusca. Drástica. Porque vai todo mundo pra praia. Tudo que acontece na capital, no verão, acontece na praia. Casa noturna se muda pra lá. Exato. Bar se muda pra lá. Loja se muda pra lá. E aí a Icon foi pra praia. E a Icon se tornou a Icon Beach Club, porém eu queria fazer algo na praia, mas eu sempre tive aquela coisa de assim, eu vejo que eu sou um comunicador de onde eu vim, então eu quero que as pessoas que vieram de lá ou são de lá vejam que é possível chegar num nível e chegar em acessos que antigamente nós não tínhamos. Hoje em dia, com a informação, sou um cara que sou bem curioso, estou sempre antenado na informação, eu sei onde eu posso chegar que há 10 anos atrás talvez não conseguiria. Então, eu não queria colocar em qualquer praia. Todas as praias têm seu valor, mas eu sei que se eu tivesse colocado em algumas outras praias, a Icon Beach Club, eu teria até um retorno de faturamento muito mais expressivo do que eu tive colocando em Atlântida, onde é. Por que eu quis Atlântida? Porque Atlântida eu vejo que é o coração de grandes eventos, como o Planeta Atlântida, e é um lugar que eu sabia que seria difícil colocar lá. Então, eu me desafiei para conseguir colocar lá, para as pessoas realmente ver, porque ficou muito impactado assim, ó, cara, como tu conseguiu colocar esse negócio em Atlântida? Então, era justamente isso que eu queria, para as pessoas identificar que podem chegar. Posicionamento, né? Posicionamento. Tipo assim, tem um negócio em Atlântida, pô, tu tem um negócio bom. Tem um negócio em Atlântida, e ali é na região do Caburé, que é um cara que tem a Caburé Seguros, que hoje é a família dele que toca, que foi um cara que começou a fazer evento de carnaval em Atlântida. Fazia de graça, área aberta, então eu sou vizinho dele ali no ponto, e eu sou o primeiro beach club de Atlântida. Sou o fundador de um beach club na Avenida Beira-Mar, não era permitido
ter aquela atividade na Avenida Beira-Mar e o plano diretor mudou. Sabia que o primeiro carro do Caburé foi comprado em parceria entre o Caburé, o filho do Caburé, se eu não me engano era o Alexandre, e o meu pai. Cara. Os três dividiram o mesmo carro. Que da hora! Eles eram muito, muito, muito amigos. Cresci na casa do Caburé. Sério? E eu olhava aquilo, o Caburé, também quem não sabe, tipo, antigamente tu passava na frente da casa Ainda dele, tá. Champanhe. Para as crianças, pipoquinhas. Os carros expostos. Os carros expostos. Cara, helicóptero estacionado. E era uma loucura. Quem era criança diferente. assim, tu ficava assim, meu Deus do céu. Sim. Até hoje é ponto turístico. É ponto turístico. A casa do Caburé. Exato. Então a gente posicionou falecido. A gente tá na rua Caburé, na nossa rua. Então, obviamente, eu não tive um retorno financeiro ainda, porque é o primeiro ano. Então eu nem tô contando com isso, mas eu tô contando que eu consegui me posicionar num lugar muito qualificado. Numa praia muito qualificada, num bairro qualificado, e na Avenida Beira-Mar. O plano diretor mudou esse ano, então eu precisei fazer muitas coisas para conseguir o alvará, para conseguir a permissão, contratar bióloga, contratar engenheiro, tive que ter laudo acústico, laudo ambiental, tudo comprovando que eu ia conseguir fazer um negócio de qualidade que fosse atender as regras e as leis da praia, porque para quem não sabe, é muito difícil abrir um negócio na praia, muito mais difícil que aqui em Porto Alegre. Atlântida. Muito difícil sozinha. Passei, mas como eu falo, eu tive uma experiência que eu não tinha antes e aprendi muita coisa abrindo a Icon Beach Club. Se Deus quiser, vai perdurar aí por muito tempo. Atlântida passou por um momento há uns 20, 25 anos atrás, uns 20 anos atrás, eu acho, que eu me lembro que os grandes empresários da região se juntaram e criaram um movimento Atlântida é melhor que Miami. Top. E eles elitizaram a praia. Era um plano de elitização mesmo. Sim. Então, por isso que... vou abrir uma padaria em Atlântida. Cara, o pão de Atlântida é mais caro que o pão de Xangri-Lá. Perfeito. Que o pão de Capão da Canoa, que é 2 km. Vizinhos. Sim. É vizinhos, entendeu? Sim. Então, realmente, Atlântida ele já te credibiliza como eu tenho um bom negócio. Sim. Vai comprar carne pro churrasco em Atlântida, tu compra carne para 3 churrascos em outra praia. Sim. Né? Sim. Então, só para vocês terem ideia, assim, da importância de Atlântida. E para mim, pegando o gancho, para o lugar que eu vim, que é do Rubem Berta, que é uma zona de criminalidade, que é uma zona de pouco acesso, de pouca estrutura, e hoje eu tenho um negócio numa da praia mais elite da região sul, para mim já é um sinal de vitória. Então, mas tu não vai parar por aí? Não vou parar por aí. Tem muita coisa que eu ainda penso em fazer. Preciso de braços, preciso de alianças, preciso de aliados, porque eu vejo que a gente até consegue fazer coisas sozinho, mas aliado a gente vai mais longe, mais forte. Sempre. Então preciso de braços, preciso de alianças, tô me movimentando para isso, me articulando para isso, mas com certeza eu não vou parar por aí, apesar das percas, apesar dos tombos, da vontade de desistir. Então você que tá olhando, que tomou um tombo, que tá com vontade de desistir, de largar tudo, eu me considero que eu sou a prova, que eu tive motivos para desistir, tive motivos para ir para um caminho errado, tive motivos... estatisticamente, eu não teria a condição de estar onde eu estou hoje. Então, você que está pensando que acha que é o fim do mundo, não é o fim do mundo, vai aparecer, mantenha forte, mantenha a cabeça com uma sanidade mental boa, você vai conseguir chegar no teu objetivo. Mas tem que ter coragem e tem que fazer. Isso serve para quem tá mal de cabeça, para quem tá bem de cabeça, serve para absolutamente todo mundo. Sim. Muitas vezes, eu já falei pro Gabi aqui várias vezes, né? Tem dias que eu acordo e eu não quero ir lá gravar o podcast. Tem vezes que eu penso, será que eu tô no caminho certo? E todas as vezes eu venho. Isso é pro podcast, isso é pra academia, isso é pra tua empresa. A constância é a única coisa que vai te levar longe. Perfeito. A constância e o teu comprometimento contigo mesmo. Concordo. E ainda existem questões pessoais dos porquês. Sim. Por que eu vou fazer isso? Por quem tu vai fazer. E por quem? Eu acho que eu me apego muito hoje no por quem eu tô fazendo. Na verdade, o por quem me mantém em pé, me mantém firme. Eu sou um cara que vivo de coração em luto, então eu tenho que procurar da melhor forma aproveitar o tempo que a gente tá nessa passagem, me relacionar, questão de humildade, questão de caráter, questão de hombridade. Eu mudei muito tendo tombos, então eu acho que os tombos também fazem a gente crescer e se manter forte. E hoje em dia não é qualquer coisa que me abala, entendeu?
Muito foda. Cezinha, muitas vezes eu nem posto coisas que acontecem de ruim, até pra não deixar o pessoal triste, até pra não... Porque isso pra mim eu sei que eu vou resolver. Então eu deixo pra lá. E hoje em dia não é qualquer coisa que abala, assim, com certeza vai vir muito mais coisa, assim, tanto de Icon, tanto de IA. Cara, perguntas finais. Quando já tem programação pra ser lançada a IA? Tem programação, eu quero lançar nesse próximo verão. Essa próxima coleção de verão já quero abrir com EA. Então, provavelmente ali em novembro, que é junto com o aniversário da loja, vai vir a EA ICU. Boa. 2 perguntas que eu faço pra todo mundo e depois a pergunta secreta normalmente eu faço aqui no botão, mas eu não gravei ela hoje. Eu não ia fazer, mas eu vou ser obrigado a te fazer. Bora. Espero que tu esteja bem psicologicamente pra responder. Bora. Mas me diz uma coisa diferente que tu faria na tua vida e uma coisa que tu faria de novo, que tu repetiria. Uma coisa diferente, eu levaria mais a sério a questão do futebol, escutado mais meu pai quando ele falava que qualidade não era tudo. Que eu ia precisar treinar, que eu ia precisar ser disciplinado. Coisas que eu sou hoje, eu era completamente diferente. Os pais sempre estão certos. Sempre estão certos. E hoje faz todo sentido a cobrança dele, que na época a gente entrava no ouvido e saia do outro. Então, o que eu faria diferente era ouvir meu pai e levar a sério, porque é bem difícil de chegar onde eu queria chegar no futebol. Então, isso é uma coisa que eu faria diferente. E a outra é... Que tu repetiria, tu faria de novo? Que eu repetiria e faria de novo. Eu quero ter uma família, quero ter filho de novo. Que era uma coisa que antes eu não conseguia pensar em ter, porque o Samuel é insubstituível, eu continuar sendo. Porém, eu tenho que dar um amor de pai, que eu dou para meus enteados, que eu dou para meus familiares. Eu preciso dar um amor de pai de novo e receber um amor de filho. Então, é uma coisa que eu pretendo ter. Temos uma resposta? Sim, aceito. Aceito. Cara, a pergunta secreta de hoje vai ser o seguinte. Imagina uma situação que tu tá na frente agora do Samuel e do teu pai. O que tu diria hoje pra eles? Hoje eu agradeceria muito a passagem de 2 anos e 7 dias do Samuel, que ele me ensinou muita coisa, ele me modificou como homem, e ele me fez me tornar o que eu sou hoje. Sem ele, com certeza, eu não teria cabeça e não teria um pensamento de ir para esse caminho. Eu ia ainda estar perdido, eu ia ainda estar vivendo supérfluo, eu ainda ia estar pensando em egocentrismo, e hoje ele me mudou, meu caráter, minha hombridade, pela passagem que ele teve breve aqui. E o meu pai, eu diria para ele que ele fez tudo e o impossível para me tornar quem eu sou hoje. Estatisticamente eu estaria no crime ou teria ido para um lado errado. Ele não deixou com que isso acontecesse. Muito obrigado por todos os puxões de orelha, muito obrigado por me tirar da escada do meio do núcleo 8 horas da noite, onde a maioria dos meus amigos podia ficar e eu tinha que entrar, porque no outro dia eu tinha aula. Muito obrigado por pedir vaga em colégio particular, em pedir desconto no colégio, para mim poder estudar e ter um estudo qualificado. O senhor fez tudo e mais um pouco para me tornar quem eu sou hoje. A gente está muito bem encaminhado, que o senhor descanse em paz. Foda. Eu não li nenhuma pergunta do nosso briefing hoje, porque... Primeiro que a gente falou de família nesse episódio, e pra mim é a coisa mais inspiradora de todas. E depois a gente falou de empreendedorismo, que é a segunda coisa mais inspiradora de todas. Cara, eu fico muito feliz quando eu acerto em cheio, assim, o nosso convidado. Eu te convidei na semana passada, porque abriu uma agenda, e eu fico muito feliz mesmo primeiro, de tu estar aqui, de tu ter compartilhado tudo isso. Segundo, de ver a tua evolução como ser humano. Antes da gente começar a gravar, eu disse que às vezes as pessoas te acompanham na rede social, mas elas se surpreendem com tudo que elas escutam aqui, porque a gente não sabia tudo da vida do Yaya. Não sabia tudo que o Yaya passou, não sabia tudo que ele enfrentou e a força que ele teve para estar aqui, né? Eu acho que o Mentes em Ação é exatamente isso. Fiquei muito emocionado com a tua história. Tomara que muita gente tenha ficado emocionado, tenha gostado do que viu. Faz o teu encerramento, fica à vontade, deixa aí todos os teus arrobas e fica à vontade para encerrar esse episódio. Eu agradeço o horário, eu agradeço a disponibilidade de tempo de vocês, do Gabi, toda a equipe da Combo Agência, toda a equipe do Mentes em Ação. Gente, eu espero que tenha tocado em alguém que se identifica comigo, que passou por batalhas e que tem ainda a perspectiva de chegar.
É muito difícil, a gente sabe que é difícil, é árduo, não é fácil para todo mundo, nunca vai ser. Porém, eu acho que eu sou a prova viva de que a gente pode, sim, encontrar pessoas legais, encontrar pessoas bacanas no caminho que vão nos ajudar, que vão direcionar. Quem tem fé se apega muito na sua fé e não deixa de acreditar, porque se a gente deixar de acreditar, aí acabou. A gente tem que sempre partir de um princípio acreditando que Deus vai colocar a mão em pessoas, assim como o Cezinha que está aqui, fazendo com que eu possa levar para vocês esse conteúdo e a minha história. Então, vamos acreditar que a gente vai chegar longe e a gente vai se tornar, fazer com que os nossos pequenos, os nossos filhos, a próxima geração venha melhor que essa que está aqui hoje. Vocês já são casados? Casados? Ainda não. Não, se tu não casar com ele, tu me avisa que eu vou querer, tá? Obrigado. Os teus arrobas. O arroba da Icon é icon.poa, da Club Fashion é Club Fashion Soccer e o meu é Denis Alves. Maravilha. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Incrível esse episódio que a gente gravou. Mentes em Ação tá no Instagram como @mentes.emação. Eu sou o @cesar.camerini. Também estamos no Spotify. Todos os nossos episódios das 3 temporadas estão lá. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana para vocês escutarem enquanto treinam, enquanto cozinham, enquanto trabalham. Fiquem à vontade. E acho que... Presente, né? Quase que esqueci do presente. Presente para tipo Gabi aí. Tá aí um presentinho para vocês aí. Deu sorte, Gabi? Deu sorte. Cara, é isso aí. Não Obrigado. Se esqueçam de se inscrever no nosso canal. O botãozinho tá aqui embaixo. Eu já tô inscrito. Maravilha, sigam as nossas redes sociais e tomara que a gente consiga trazer mais pessoas como o Yaya. Tomara que o Yaya continue tendo muito crescimento na sua vida pessoal e profissional. Eu acho que a vida pessoal, esse crescimento psicológico que tu busca é o que faz toda a diferença para tu suportar o dia a dia, né? E, cara, eu acho que é isso. 3ª temporada do Mentes em Ação segue em alta e sei lá. Muito obrigado. A gente vai pro próximo episódio na semana que vem. Até mais. Valeu, obrigado.